Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar falando sobre língua portuguesa. E o tema dessa aula são os princípios básicos da regência. A gente vai falar a partir de agora sobre regência verbal, regência nominal, regência verbo nominal. Antes de começar, é importante a gente saber diferenciar o que vem a ser a regência. Bom, quando a gente fala de regência, que palavra que vem à nossa mente? Reger. Quem rege? O maestro. O maestro rege a orquestra. E qual a função do maestro ao reger a orquestra? Bom, é o maestro quem vai verificar a organização dos instrumentos. É o maestro quem vai, por exemplo, reger um coral e vai fazer a organização das vozes. Então, essa organização, essa montagem estrutural, lá na música, no campo da música, funciona para que haja harmonia, sincronia e o grupo, o coletivo, possa trabalhar em equipe e produzir um bom trabalho. Isso é o que o maestro faz lá no campo das artes, falando sobre música, beleza? E o maestro, qual a função que ele exerce? A de reger. O que isso tem a ver com língua portuguesa? Bom, quando a gente fala de regência, a gente vai falar sobre a mesma função que o maestro desenvolve lá na música. A função de organizar as informações. A função de organizar os elementos das orações para que elas possam, para que esses elementos em conjunto, em equipe, possam produzir um bom trabalho. Tá bom? E aí, antes de falar ainda sobre a regência, é importante saber qual a diferença da regência para a concordância. Porque vocês vão ver que à medida que a gente fala sobre regência verbal, regência nominal, regência verbo nominal, a gente vai ter vários flashes de concordância nominal, concordância verbal, concordância verbo nominal. Qual a diferença de um aspecto para outro? Quando a gente fala de concordância, verbal nominal ou verbo nominal, a gente está, na verdade, falando sobre a harmonia das informações. Na concordância nominal, por exemplo, a gente vai falar sobre a harmonia dos substantivos, dos nomes que compõem aquelas orações, ou das palavras substantivadas que compõem aquela oração, lá no complemento nominal. Na regência, a gente vai falar sobre o quê? Sobre a organização, a estruturação desses mesmos elementos. Por exemplo, na regência verbal, no caso, a gente precisa obrigatoriamente saber transitividade verbal. Se eu não sei o que é um verbo transitivo direto, indireto, um verbo bitransitivo, eu não consigo aprender regência verbal. Sabe por quê? Porque a regência é ela quem vai dizer o que cada verbo precisa e como essa necessidade verbal ela vai ser suprida dentro da oração. Tanto que em alguns momentos, por exemplo, vão ter orações em que o verbo vai exigir um complemento. Olha um exemplo de um erro que a gente comete o tempo todo. Digo assim, eu namoro com o Raoni. Gramaticalmente falando, eu perco ponto ou eu erro. Por quê? Porque quem namora, namora a alguém. E com é uma preposição. Se eu digo que eu namoro com o Raoni, eu mudei completamente o sentido do verbo namorar. E eu acabei de cometer um erro gravíssimo na gramática. Dentro dos aspectos da coesão, por exemplo, eu perderia muito ponto num texto se eu aplicar a voz verbal diferente ou erroneamente. Por exemplo, quem namora, namora alguém. Então, o verbo namorar é um verbo transitivo direto. Logo, ele não precisa de uma preposição, ele não exige essa complementação. Se eu coloco a preposição com, eu mudo completamente o sentido do verbo. Sabe o que eu quero dizer? Que ao mesmo tempo que eu namoro alguém, o Raoni está do meu lado e namora também alguém. E nós dois, que somos o casal real da relação, não temos relação nenhuma um com o outro. Quando eu digo que eu namoro com o Raoni, significa que tanto eu quanto o Raoni estamos exercendo a mesma função ao mesmo tempo, mas não estamos juntos. Entendeu? Deve ser embaraçoso, né? Namorar em grupo, imagina. Vamos combinar os casais de sair para namorar. Acho que não vai prestar. Acho que não vai ser muito assim legal. Então, quem namora, namora alguém. Eu namoro o Raoni, que por sua vez namora a mim. Eu não namoro com o Raoni não namora comigo. Porque se a gente aplica nesses modelos, nesses formatos, nós acabamos de
ter uma quebra de regência verbal. E aí, isso é muito importante da gente saber, por quê? Porque se a gente não souber transitividade verbal, se a gente não souber as necessidades que cada verbo tem, dificilmente a gente consegue aprender a regência verbal, no caso. Daí, a gente corre o risco de, tanto numa prova de língua portuguesa, quanto num texto, né, uma prova de redação, seja lá o que for, cometer vários erros, várias falhas gramaticais e assim perder muito ponto. E aí, o que acontece? Nós vamos falar em cada aula, não vai dar tempo porque o ano vai acabar, mas depois a gente vai retomar no conteúdo. Nós vamos falar sobre a regência verbal, é a parte da regência que vai trabalhar somente a questão dos verbos. O que cada verbo exige, como corresponder, como atender à necessidade desses verbos. Depois nós vamos trabalhar a regência nominal. São aquelas frases nominais que é o substantivo, quem comanda a informação mais importante, e ele vai exigir uma regência, ele vai ter que ser regido por outra palavra também do caráter ali substantivo. Seja um verbo substantivado, um pronome, não importa. Um adjetivo. A palavra que vai reger o substantivo tem que se organizar com ele de uma forma que a oração ou a frase ela fique completa de sentido, sem quebra de sentido, sem quebra nas informações. A mesma coisa vai acontecer com as frases, com as orações. A gente vai falar sobre a regência verbal em um momento só de regência verbal. Depois nós vamos falar da regência verbo nominal. São aquelas orações que tanto nome quanto verbo, ele vai exigir uma regência, ele obrigatoriamente vai precisar ser regido por uma outra informação. E essas informações são de pesos equivalentes, elas são importantes, tanto uma quanto a outra, a importância delas se equiparam-se ali. Então, o que acontece? A gente vai chamar isso de regência verbo nominal. É um conteúdo para uma terceira aula específica só sobre esse assunto. O que vocês precisam saber agora? Que regência é o estudo, é a parte da gramática que vai falar sobre a organização das informações. As organizações estruturais. Isso vocês precisam já saber agora. E o que é uma concordância? Concordância é harmonia. Só isso. Só para poder diferenciar uma coisa da outra. Ok? Qual a importância da regência? Se eu não souber regência, se eu não souber a parte estrutural das palavras e não souber fazer a concordância que essas partes precisam, estruturalmente falando, eu não vou conseguir desenvolver a língua portuguesa. Eu não vou, por exemplo, conseguir me desenvolver a ponto de estar pronto para fazer uma prova, uma atividade avaliativa, um teste, algo do gênero. Tá bom? Então, a regência verbal é aquela parte da gramática que vai estudar a estrutura e a organização dos elementos principais de uma oração ou de uma frase. Simples assim, sem mais. Ok? Hoje, nós não vamos aprofundar nas regências. A gente só precisa saber os princípios básicos. O que uma regência faz, por que ela existe, para organizar as estruturas do texto, das palavras, né? E por que elas são importantes? Por que as regências são importantes? Porque são elas quem vai dizer, né, se aquela oração, se aquela sentença está completa de sentido e organizada de tal modo que não há nenhuma confusão, não há nenhuma margem para erro ou falha no entendimento ou na compreensão da mensagem. Beleza? Simples assim, conceitos básicos da regência. Lá na apostila de vocês, no capítulo 20... nas páginas 522 e 523, tem uma breve explicação disso que eu dei para vocês. Eu acrescentei algumas informações. Por exemplo, a apostila não vai fazer a distinção entre regência e complemento, ou em concordância. Eu que fiz essa distinção para que vocês saibam fazer essa separação. No entanto, as demais informações estão todas na apostila e tem exemplos também. Tem exemplo de concordância verbal, concordância nominal, e esses exemplos, eles estão bem destrinchados, bem marcados ali, para que vocês possam fazer a leitura desses exemplos, e em seguida, assim que terminar essa aula e fizer a leitura desse conteúdo, nas páginas 522 e 523, vocês vão fazer as atividades respectivas a essas páginas. São os exercícios dos números 13 até o número 26, tá bom? Que vai da página 523 a 525. No mais é isso. Se tiverem alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar e como. Além disso, hoje nós temos plantão.
Se vocês quiserem, é só me chamar, beleza? Beijo, beijo. Muito obrigada pela atenção e até mais. Tchau, tchau. Se cuidem.